Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro do estudo da doutrina espírita. Hoje nós iremos começar a primeira de duas partes, onde nós iremos ver ali os principais pontos da doutrina espírita, como se fosse um resumão das nossas aulas vindouras. Então, tudo aquilo que nós iremos colocar hoje e na semana que vem, elas serão aprofundadas nos nossos próximos encontros. Mas estes dois próximos, hoje e a próxima semana, são fundamentais para que a gente tenha realmente uma visão bem geral da doutrina espírita. E aí, aos poucos, a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo nesses conhecimentos que são finalizados nos grupos de estudo. Nós iremos começar falando sobre os 5 pontos principais da doutrina espírita, os 5 pilares da doutrina espírita. Quais são eles? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a pluralidade das existências. Quarto, a pluralidade dos mundos habitados. E por fim, nós iremos estudar a comunicabilidade dos espíritos. Então, vamos ponto por ponto. Existência de Deus. A espiritualidade afirma: Deus existe. Deus, de acordo com a explicação ofertada pela espiritualidade de luz, na primeira parte do Livro dos Espíritos, lançado em 1857, a primeira obra da doutrina espírita, lá é explicado que Deus é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus é responsável por tudo que existe, por todo o universo, pelos seres racionais e irracionais, materiais e imateriais. Tudo foi criado por Deus. E Deus tem alguns atributos que, calma, hoje iremos ver por cima, mas tem uma aula, um encontro que a gente fala justamente sobre Deus. Mas é bom a gente saber que Deus é único. Não existe mais de um Deus. Outra questão, Deus é eterno. Ou seja, Ele não foi criado por ninguém. Ele existe desde todo sempre e não terá fim. Ao contrário de nós, cada um aqui, nós fomos criados por Deus. Nós somos imortais. Não nosso corpo físico, não essa vestimenta física que irá perecer, mas o nosso espírito criado por Deus em um determinado momento e que não terá fim. Nós, imortais, Deus, eterno. Outra questão importante, Deus é imaterial, diferente de toda a matéria que a gente imagina. Ele é onipotente, ou seja, Deus tem todo o poder, toda a grandeza, em sua escala máxima, assim como Deus é soberanamente justo e bom. E muitos, quando ouvem dizer que Deus é justo e bom, se revoltam, não acreditam. Como poderia Deus ser justo e bom, acontecendo o que nós vemos todo dia na televisão, nos jornais?
Não, não pode ser bom. Não, não pode ser justo. Deus é bom. Deus é justo e nós conseguimos compreender de maneira racional isso quando passamos a nos debruçar sobre as obras espíritas, sobre os ensinos espíritas. Nós começamos a entender cada aspecto de Deus de uma maneira que realmente toca o nosso coração e toca a nossa inteligência, o nosso intelecto. Nós vamos construindo um Deus perfeito, pois Ele o é. Todas as leis da natureza, todas elas, sejam as leis morais, sejam as leis físicas, científicas, todas elas são leis da natureza, são leis divinas, porque Deus criou tudo em a natureza. O primeiro pilar da doutrina espírita é a existência de Deus. Segundo aspecto, a imortalidade da alma. Se engana quem imagina que fomos criados por Deus no momento da concepção. Nós somos, antigos. Somos espíritos muito antigos. Antes dessa nossa existência, nós já estávamos vivos em um plano espiritual. Aliás, o verdadeiro mundo não é esse mundo físico, mas sim um mundo espiritual. Nossa alma é imortal, necessita da pluralidade de existências, como veremos daqui a pouco o porquê. Mas saibam que nós não iremos morrer. Nossa alma é imortal. Inclusive é interessante dizer que alguns termos espíritas é importante a gente pincelar aqui, só para a gente ter uma noção um pouquinho mais geral a respeito. Muitas vezes nós vemos espírito e alma. Qual a diferença de espírito e alma? Às vezes a gente está ali numa obra espírita e às vezes a gente pode ver lá o termo espírito ou o termo alma. Qual seria a diferença? Basicamente, todos nós, encarnados ou não, somos espíritos. Eu sou um espírito. Estou momentaneamente com um corpo físico, que assim como nós trocamos de roupa, um dia trocaremos também de corpo. Antes, retornaremos ao plano espiritual, onde ficaremos um determinado tempo, para depois reencarnar. Mas quando a gente vê os nomes espírito e alma, é apenas para distinguir quando nós estamos com um corpo físico ou sem um corpo físico. Normalmente, quando se trata de alguém que está encarnado, tratamos pelo nome de alma. Então, a alma o correto é a definição daquele espírito que está momentaneamente com um corpo físico. E a gente vai ver na literatura espírita, e é claro, através da mediunidade, que nós, aqui, encarnados, podemos nos comunicar no plano espiritual e podemos nos comunicar, por exemplo, vivos, fisicamente, materialmente, até em outros centros espíritas. A nossa alma se comunicando. Calma que a gente vai ver isso com maiores detalhes nos nossos próximos encontros. E quando o espírito não possui um corpo físico, o nome é espírito. Nomenclatura. Reencarnação. A volta à vida num outro corpo físico. Um novo corpo físico.
reencarnação. Desencarnação é o abandono deste corpo físico para viver novamente a plenitude da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Bem, pluralidade das nossas existências. Por que razão nós reencarnamos? Por que eu estou aqui novamente num corpo físico? E isso é fantástico, é maravilhoso. Inclusive, a gente pode fazer uma ligação maravilhosa com o esquecimento do passado quando nós reencarnamos. Mas, enfim, via de regra, uma resposta que cabe na vida de cada um. Por que você reencarnou? Por que eu reencarnei? Para desenvolvimento, para desenvolver o nosso espírito. Através das experiências que temos aqui no corpo físico, nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente. Hoje, como homem, amanhã, reencarno como mulher. Olha as diferenças que existem entre o homem e a mulher. O homem, por exemplo, não pode conceber um filho fisicamente. Algo que, através da experiência numa reencarnação num corpo feminino, eu posso vir a passar. A entender o amor de mãe. Hoje, com problemas financeiros. Amanhã, com facilidades financeiras. O que nós estamos fazendo com as oportunidades? Eu estou aproveitando a boa condição financeira que eu tenho? Responderei por tudo o que eu faço. Deus, meus amigos, entendam isso de coração, não castiga ninguém. Ninguém é castigado por Deus, ninguém é privilegiado por Deus. Não. Nós estamos nos desenvolvendo. E uma frase que eu acho que pode ir ao encontro de cada um é: somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que eu planto eu vou colher nessa ou em outra encarnação. E se eu estou tendo alguma dificuldade e eu não consigo encontrar razão dessa dificuldade na atual existência, tenham certeza, é fruto da nossa própria história em outras encarnações, em outras vidas. Os dons que aparentemente alguns têm, não foram dados por Deus. Deus criou as leis. Como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Percebam que os ditos dons é o próprio esforço do Espírito. É o esforço de cada um que realizou durante toda uma construção, não apenas dessa encarnação, mas das encarnações anteriores, a gente construindo o nosso próprio futuro. Deus não está nos castigando quando sofremos. Deus não nos beneficia porque gosta de nós. Deus criou as leis. Não abre exceção a ninguém, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Não devemos ter temor a Deus. Não. Esse temor a Deus é lá da época de Moisés. Jesus já traz um Deus totalmente diferente. Percebam na leitura da Bíblia. Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus
trazido por Jesus. E a gente entende na doutrina espírita os porquês. Mas no momento apropriado Jesus vem e nos traz a imagem de Deus amigo, de Deus Pai, que sempre nos quer bem, soberanamente justo e bom. Devemos temer a Deus? Não. Devemos temer aos nossos próprios atos. Nada passa impunemente. Nossos equívocos e também as nossas boas construções. Ah, Theo, como é difícil escutar isso, porque eu já errei tanto. Primeira coisa. Se eu, Theo, não errasse, se o Fábio não errasse, se vocês não errassem, não seria mais necessária a reencarnação. Chega um momento, e essa é uma das leis divinas, a lei do progresso, que nos ensinam que todos nós estamos progredindo. Chegará um momento que não é mais necessária a reencarnação. Aprendemos. Se nós estamos errando, é porque nós ainda estamos aqui reencarnando. Somos ainda seres mais próximos do início do que do fim, que é a felicidade eterna, suprema felicidade. Nós ainda estamos errando. Agora, o grande problema é parar, estacionar. Ah, estou errando mesmo, vou levando aí a vida. Meus amigos, cuidado. Devemos pensar nessa encarnação que estamos tendo como a mais importante até hoje, na história do nosso espírito. Quantas e quantas vezes, quiçá nós ouvimos as palavras de Jesus em outras doutrinas religiosas. E agora chega um momento de nós termos encontro com a doutrina espírita, que respeita todas as religiões, mas como nenhuma outra consegue explicar Deus. Retira aquele véu propositalmente colocado por Jesus no seu evangelho. O maior filósofo de todos os tempos, o espírito mais evoluído que já pisou nessa terra. Conforme vamos evoluindo, vamos compreendendo Jesus. Vamos compreendendo suas parábolas de maneira diferente. E quem tem a oportunidade de ler a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como ter o contato com essa obra e continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito. Ela cala fundo ao nosso peito. Enquanto nós, até então, entendíamos que devemos perdoar os nossos inimigos, nesta obra, por exemplo, nos é dito como devemos efetuar esse perdão das ofensas para com o inimigo. Como que eu começo? Quais os primeiros passos? Recomendo fortemente, pegue emprestado, se tiver condições, pegue uma obra dessa, leve para casa. Tenham na sua cabeceira, tem de graça na internet, no site da Federação Espírita, tanto do Paraná como brasileira, vai ter lá essa obra. Tenham contato com ela. Entendam o que eu estou falando, é muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós, o desenvolvimento moral. Bem, pluralidade de existências, pluralidade dos mundos habitados. Então, vou pegar aqui, vou pensar uma frase de Jesus
explicando para os seus apóstolos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Disse o Mestre: olha, importante este ensino de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Ou seja, há muitas moradas na casa de Pai. Se isso não fosse verdade, eu teria avisado a vocês. Perceba que Jesus, quando explica, ele não diz que existe 1, 2, 3, 5 moradas. Vamos lá, a terra, o céu, o inferno, o purgatório, mais algum outro. Se assim fosse, Jesus teria explicado: existem 5 moradas na casa de meu Pai, existem 7 moradas na casa de meu Pai. Não, há muitas. Muitas, de acordo com o dicionário, um número incalculável. Há muitos grãos de areia na praia. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas físicas como o planeta Terra, aonde sabemos que existem mundos menos evoluídos que o nosso. Vamos voltar alguns bilhões de anos, como era o nosso planeta Terra. Existem planetas iguais hoje ao que foi o nosso planeta. Existem sim moradas físicas, planetas análogas, parecidos com o que habitamos agora. E existem também fisicamente planetas mais evoluídos que o nosso. E é bacana ver que a própria ciência, aos poucos, vai indo ao encontro dessa explicação de Jesus, da doutrina espírita. Cientistas dizem que em 3 ou 4 décadas será encontrada vida física parecida com a nossa em algum dos planetas. Tem um encontro que a gente passa a vista no nosso universo e aí entendemos que grãozinho de areia somos. Mas não são só as moradas físicas, também existem as moradas espirituais. Céu, inferno, não é bem assim, tão delimitado. Percebam, quem vai para o inferno? Vamos colocar ali a doutrina tradicional. Aquele que erra. Algum de nós aqui nunca errou? Então todos nós estamos no inferno. Depois de um tempo, isso a gente vê, isso é história, tá, gente? A gente vê que é criado o purgatório. Ou seja, o inferno é para quem teve pecados complicados. Agora, quem errou um pouquinho só dá uma tostadinha no purgatório e depois vai para o céu. E como é esse céu? É um lugar de tranquilidade, calma, grama verdinha, roupas lavadas com omo multiação, branquinhas, nossas harpas. Fica assim um mês. 6 meses tocando harpa, os anjinhos te dando grãos de uva na boca. Não. Essas moradas espirituais não são desta maneira. Imagine alguém que erra gravemente. Estaria lá no inferno, no dito inferno, e se arrepende. Não, a pena é eterna. Estranho isso. Às vezes, um pai e uma mãe, vendo que um filho erra,
E nós somos imperfeitos. Deus é perfeito, nós imperfeitos. O filho erra feio, se arrepende, nós perdoamos. Tirar Deus, essas penas não são eternas. O céu não é um lugar de contemplação fútil. Não, é movimento, é vida, é ação. E a gente vai entender no decorrer dos nossos encontros como funciona o plano espiritual, como são as regiões que nós conhecemos como umbral, umbrais, regiões complicadas, como são as regiões mais evoluídas, como é o trabalho, o que fazem os espíritos, o que nós fazemos. Sim, meus amigos, o plano espiritual é movimento, é ação, é dinâmico, e são muitas as moradas na casa de Deus, como Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos, igual a gente viu agora há pouco, são como nós. A nossa diferença para com os espíritos é a presença ou não de um corpo físico. E nós conseguimos nos comunicar com a espiritualidade através da mediunidade, que também iremos estudar. Agora prestem atenção num detalhe. Se eu cair morto aqui, o espírito Theo é o mesmo espírito que estava habitando aquele corpo. O mesmo. Os espíritos são iguais aos espíritos que estavam aqui quando encarnados. Existem espíritos bons e espíritos maus. Espíritos trabalhadores, espíritos preguiçosos. Espíritos sérios, espíritos brincalhões. Espíritos com alto grau de conhecimento, espíritos medíocres. Espíritos verdadeiros, espíritos falsos. Igual acontece na nossa sociedade. É claro que no plano espiritual tudo se amplia. A gente vai entender. A gente tem uma visão diferenciada, não tão concentrada como é aqui na matéria, mas sim uma visão mais ampla. Mas aí que está. Nunca devemos confiar cegamente em um espírito ou em um médium. Nunca. Tem que passar pelo crivo da razão. Temos que analisar com muito critério as comunicações, os médiuns. Na época de Moisés, isso é bem interessante. Certa vez me trouxeram uma Bíblia. Lê aqui, Theo. Lá estava escrito que Moisés havia proibido o espiritismo. Eita! Moisés proibindo o espiritismo. Moisés proibiu o espiritismo? Vamos aos fatos. A doutrina espírita foi criada, foi codificada, corretamente dizendo, apenas no século XIX, 1857. Na introdução da primeira obra da doutrina espírita, conhecida como Livro dos Espíritos, Kardec cria ali algumas palavras, como doutrina espírita, espiritismo, espírita, espiritista.
Allan Kardec cria essas palavras para poder explicar melhor a doutrina espírita. Pois bem, como Moisés podia proibir o espiritismo que nem existia na época? Estranho. Vamos pegar lá outras traduções. E aí a gente vê que o que Moisés proíbe é a comunicação com os espíritos. Assim como ele também proibiu que fosse ingerida a carne dos porcos. Assim como ele também proibiu que fosse ingerida a carne dos peixes de couro. Então calma lá. É possível proibir algo impossível? A gente vai chegar em casa agora e vai ver que o Congresso Nacional aprova uma lei que diz que é proibido ir a pé do Brasil para a Lua. Não, isso é impossível. Não tem como proibir algo impossível. Ora, se Moisés proíbe a comunicação com os espíritos é porque era possível. Se Moisés proíbe a ingestão de carne suína é porque era possível. A carne de peixes de couro porque era possível. Por que Moisés proíbe? Eis o X da questão. Aí sim a gente vai entender. Moisés, há quantos mil anos atrás? O que a gente acabou de ler dessa doutrina espírita explicando sobre a comunicabilidade dos espíritos, dizendo que, olha, devemos ter cuidado com as comunicações, não devemos aceitar todas as comunicações que vêm, tem que passar pelo crivo da razão, não devemos aceitar todos os médiuns, porque podem ser sim charlatões. Isso nos dias atuais. Voltem alguns mil anos no tempo. Se hoje é possível que nós sejamos enganados por falsos médiuns que só querem o lado financeiro. Se hoje, com todo o conhecimento, todo o estudo que temos, podemos ser enganados por espíritos, que dirá da época de Moisés? A mediunidade, como estudamos, ela acompanha o homem desde todo sempre. A mediunidade sempre esteve de mãos dadas com a humanidade. Não era diferente na época de Moisés, mas se hoje devemos tomar muito cuidado e muitos de nós somos enganados, na época de Moisés era uma loucura. Quantos e quantos estavam sendo enganados por charlatões? Quantos e quantos espíritos se comunicando e acabando com aquela sociedade? Moisés chega e fala, basta, chega. Proíbe a comunicação com os espíritos. Proíbe a ingestão de carne de porco. Por quê? Hoje, nos dias atuais, o que vemos? Se não existe um controle sanitário forte com a carne suína, é possível que tenhamos contraído, que possamos contrair incontáveis doenças oriundas da carne de porco. E isso estava dizimando a sociedade na época de Moisés. Proíbe-se comer carne de porco. Peixes de couro, mesma coisa. Esses peixes são aqueles que ficam no fundo dos rios, comendo a sujeira dos rios. Hoje é perigoso, quiçá na época de Moisés. Bem, então fiquem tranquilos, Moisés não proibiu a doutrina espírita. Tá? E é claro, a gente finaliza falando do tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência,
filosofia e religião. Sim, ela inicia como ciência. Ela desenvolve várias questões filosóficas e tem o cunho religioso. Os detalhes deste tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, nós iremos tratar no início do nosso próximo encontro. Espero que todos possam levar um pouquinho desse entendimento da doutrina espírita para casa. E lembrem-se que é bacana ter esses conhecimentos, entender a Deus, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, comunicabilidade. Mas o fundamental é o nosso desenvolvimento moral. Quando retornarmos ao mundo espiritual, ninguém irá perguntar: ah, você era espírita? Está salvo. Ah, você era cristão? Está salvo. Ah, você era ateu? Se perdeu. Não. O que irá determinar se a gente vai ter um futuro espiritual bom ou não são as nossas atitudes. Se você conhece a doutrina espírita, começa a estudar o Evangelho, segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo, e não modifica as suas atitudes para o bem, continua se equivocando com a consciência tranquila, busque outra doutrina religiosa sim. Algo que você possa sair de um encontro, de uma reunião e falar assim: puxa vida, preciso mudar as minhas atitudes. Se você encontrar isso aqui na doutrina espírita, fique, dedique-se, modifique o seu espírito, a sua vida agora. Se você está participando da doutrina espírita e é como se fosse nada, apenas ideias interessantes, procure uma doutrina que modifique moralmente a sua história. E para nos auxiliar a desenvolver esse lado moral, é o Evangelho de Jesus. A parte mais importante da Bíblia, pensada por Allan Kardec, explicada pelos Espíritos, e que nós vamos ter agora a apresentação com o nosso querido irmão Fábio, tratando do Evangelho. Então, convido o Fábio para dar continuidade ao encontro. Boa noite a todos. Alô, estão ouvindo? Abaixo? Enquanto nós acertamos, vamos falar rapidamente sobre o passe. O passe na casa espírita é uma transfusão energética. Uma transfusão energética tal qual nós temos uma transfusão de sangue na vida material. Ele é ministrado através da imposição de mãos daqueles que são intitulados como médiuns passistas. Não há ritual, não há toque, é simplesmente uma imposição de mãos. E nessa troca de energias, a reconfiguração energética de cada um de nós perante a nossa necessidade, nosso desejo, a nossa fé. Ele é ministrado na sala intitulada Sala de Passe, que vai ter uma luz um pouco mais escurinha, mas também não é de forma ritualística, é apenas para dar maior concentração. Então é uma transferência de energia sem nenhum dano, pelo contrário, com muita qualidade, com muito
proveito para nós todos. O tema de hoje que nós vamos refletir no Evangelho é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É sabido por nós que Jesus, ele para ministrar seus ensinamentos utilizava da parábola. Parábola que nada mais é que uma narrativa alegórica com ensinamento moral. E para dar pano de fundo à nossa reflexão, nós vamos utilizar a parábola do festim de bodas, que eu farei a leitura para vocês. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar o casamento do seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem dar importância a isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seu exército, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que a ele foram chamados. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas a que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver o que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, e então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Trarei um exemplo muito forte que a nossa literatura espírita traz, da obra Paulo Estevam a respeito de chamamento, que é o célebre encontro entre Jesus e Saulo de Tarso. Quando à porta de Damasco, Saulo de Tarso encontra Jesus, que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A narrativa segue. Saulo se põe à disposição: que queres que eu faça? Jesus não vai delimitar para Saulo, que depois vai virar Paulo, qual o caminho que ele deve percorrer para ser o escolhido. Mas dirige-o para a cidade, onde mais tarde Ananias vai curá-lo da cegueira a qual ele ficou com o encontro, vai lhe apresentar os evangelhos, e Saulo de Tarso vai empreender a sua caminhada para se tornar o escolhido. Caminhada essa que, por ter sido, a partir de um encontro com o próprio Jesus, nós poderíamos entender como fácil, como tranquila, mas não foi. Ele teve que empreender muita força, muita vontade, passou por muitas humilhações, teve que ter dedicação, teve que ter muita coragem para enfrentar todos aqueles que eram seus pares no Sinédrio. Saulo era o doutor da lei.
A pergunta que eu faço é: será que nós estamos esperando este encontro com Jesus? Será que hoje ainda nós aguardamos encontrar Jesus para ter este chamamento? O Theo nos trouxe os princípios básicos da doutrina, entre eles a pluralidade das existências. E quem nos garante que através dessa pluralidade nós já não tivemos este mesmo encontro? Quem não nos garante que também não ladeamos com Jesus quando ele pregava e recebemos da mesma maneira o chamamento? Há muito tempo temos peregrinado as vidas, mas há pouco estamos realmente buscando nos encontrar. É importante entendermos que hoje temos várias oportunidades para este chamamento. Não virá mais, como outrora em outras reencarnações, face a face com Jesus. Elas virão através de dores, através de oportunidades de crescimento que nós, pela nossa ineficiência e incapacidade, chamamos de problemas. Mas não, eles são chamamentos. Somente através destas oportunidades poderemos despertar para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Quantos chegam às casas espíritas, às igrejas, a partir da dor? Gostaríamos todos nós que não precisássemos percorrer este caminho desta forma, que pudéssemos termos a lembrança deste amor maravilhoso de Deus para conosco e buscarmos naturalmente este chamamento. Mas tal qual a parábola, muitas vezes nós fomos chamados. A princípio não demos bola, não prestamos atenção, porque estávamos preocupados, e muitas vezes ainda estamos, com os nossos afazeres materiais. Outras vezes, e isso durante várias reencarnações nós podemos supor, nós até ultrajamos e queimamos, matamos aqueles que eram os servos do Rei, de Deus, e que nos levavam à oportunidade de crescimento. Quantas lutas em nome de Deus a história nos relata. Quantas discriminações, quantos despautérios foram realizados em nome de Deus. Hoje nós temos um grande servo que nos garante um convite maravilhoso. Ele veio a partir de outros servos que foram menosprezados, que foram ignorados. Moisés foi um servo que trouxe para aquele povo à época o convite também para este festim de bodas, que é o reino dos céus. Jesus, posteriormente, nos traz um convite mais amplo. Mas mesmo assim, nós fomos incapazes, nós como humanidade, nós como espíritos reencarnantes, de nos atentarmos que aquele chamamento era a grande oportunidade de nos tornarmos os escolhidos. Era a grande oportunidade de nos tornarmos, a partir dali, seres melhores. Mas mesmo assim, se hoje aqui estamos reencarnados, não aderimos a este convite. Preferimos novamente seguir
pelo caminho da iniquidade. Reencarnamos e hoje temos um terceiro convite que Deus expandiu, como na parábola, a todos, a bons, a maus, a sãos, a insanos, e que não depende da sua condição social, intelectual, para aderirem ao convite, para cearem nesta ceia. O Espiritismo é para nós um grande convite. O servo foi Jesus. Nos trouxe e nos garantiu esta oportunidade. Mas hoje estamos nós recebendo toda esta condição de compreendermos que já somos convidados para este banquete, que podemos adentrá-lo e ali cear. Mas muitas vezes, mesmo com todo este entendimento, com este convite em mãos, nós declinamos dele. Declinamos porque ele vai nos excluir, talvez, dos prazeres que a vida nos oferece. Declinamos porque ele vai requerer de nós esforços. Porque o ser chamado, todos estamos sendo há muitos milênios. Todos temos a oportunidade de participar deste banquete que é o reino de Deus. E que Jesus nos trouxe, que não é neste mundo. Não sendo neste mundo, aqui serve apenas como instrumentação para que nós possamos futuramente, a partir da nossa evolução, conseguirmos adentrar a este reino. Mas nós às vezes não queremos, porque temos que vestir a túnica. Nós temos o convite, nós temos o entendimento a partir de todos os mecanismos, ensinamentos que a doutrina nos traz, mas tem que pôr a túnica. E esta túnica talvez ainda esteja amarrotada, esteja suja, e vai requerer, como na parábola, que estejamos com ela, que é o nosso entendimento, mas a nossa ação. E para adentrarmos este banquete, nós vamos ter que lavar essa túnica. Nós vamos ter que passar essa túnica. Nós vamos ter que vesti-la conforme prevê o convite. Então não basta eu entender que existe a vida após a morte, que existem mundos habitados. Não basta eu ter conhecimento da doutrina no seu tríplice aspecto, ou na sua condição filosófica, ou moral, ou religiosa. É necessário que tudo isso seja, para nós, aquilo que vai nos garantir sermos escolhidos. Porque não seremos escolhidos apenas por conhecer o reino de Deus, saber que ele existe. Não seremos escolhidos apenas por entender que depende só de mim adentrar. Eu terei que exercer, como Paulo de Tarso exerceu, a vontade, a resignação, a fé. Eu terei que ser, sim, muitas vezes humilhado, se esta for a condição necessária para que eu me humilde. Eu necessitarei, sim, passar necessidades, se o orgulho ainda for muito altivo. Então, para adentrarmos a este banquete, devemos vestir a nossa túnica da perfeição. É sabido também que numa reencarnação, como a que hoje nós estamos, nós não conseguiremos consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado.
tudo aquilo que nós nos equivocamos. Mas dentre aquilo que hoje nós temos capacidade de fazer, que nós façamos no limite das nossas forças. Que nós façamos com amor. Porque não basta eu ser consolado. A doutrina espírita não pode ser apenas para mim um consolo. Porque ela tem muito mais a nos oferecer. Eu não posso esperar que ninguém faça por mim. Eu não posso ficar esperando que venham me servir, que venham me convidar para este banquete. Eu já tenho o convite há muito tempo. Eu preciso de ação para conseguir adentrar a este banquete e não ser expulso por não estar cumprindo aquilo que é solicitado. E todos nós temos condições. Salvo engano, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, na consciência. Então, todos nós, este convite para o reino de Deus está intimamente associado a esta lei de Deus que devemos praticar. E que nós todos a temos latente em nosso ser. Nós sabemos hoje que matar é errado. Nós sabemos já muitas coisas que outrora não tínhamos noção. O que falta agora, então, é colocarmos em prática todos esses ensinamentos que a lei de Deus nos traz. Não precisaremos mais, então, de posse de todo este conteúdo e fazendo ação em nossas vidas, não precisaremos mais transitar sem a túnica. Poderemos sentar-nos à mesa com todos aqueles que já foram escolhidos e saborear da benevolência de Deus. Não que Deus não nos queira bem hoje, não que Deus não esteja conosco hoje. Deus está em nós. Ele é Criador, nós somos criaturas. Mas nós temos que fazer esforços. Nós temos que provar a nossa vontade. Nós temos o livre-arbítrio que nos garantiu, durante toda a nossa existência, as escolhas que nós fizemos. E nem sempre as fizemos de forma adequada. Tanto que somos chamados a recompensá-las fazendo o certo. A lei de causa e efeito que nos alcança em qualquer momento de nossas vidas. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque poucos de nós ainda conseguem tirar da periferia Deus. Porque poucos de nós conseguem encontrar no seu coração o verdadeiro sentido da vida. Mas nós temos tempo, nós somos eternos. Nós devemos compreender que nada acontecerá sem que nós façamos a nossa parte. Uma casa espírita como essa, ela nos garante várias oportunidades para o aprendizado, para o consolo. Mas nenhuma dessas ações será efetiva se eu não empreender a minha caminhada, se eu não rumar para o meu destino. Então, muitos os chamados somos nós. E nos tornaremos escolhidos quando os ensinamentos que nós recebemos estiverem dentro de nós. Haroldo Dutra Dias diz que existem 3 etapas para o espírita.
quando ele conhece a doutrina espírita, entra nele, e quando ela sai dele. Então, quando o Espiritismo começar a sair de nós em forma de ação, estaremos nos tornando escolhidos para esse banquete maravilhoso que é a evolução. Somos todos capazes, todos que reencarnamos, não reencarnamos com a pecha de mal. Deus não fala assim, o Fábio vai reencarnar, vamos ver o que dá, já errou tanto, mas vamos dar mais. Não, ele tem certeza que nós venceremos, ele tem certeza que nós faremos o melhor, mas ele nos concede o livre-arbítrio, para que sejamos provados quanto à nossa condição evolutiva. Alcançando patamares de evolução, nós não retrogradaremos mais, nós não perderemos. Se nós matávamos e roubávamos, se nós deixarmos de matar, nós não voltaremos mais, só vamos roubar. Nós vamos evoluindo e tudo aquilo que conquistamos não se perde. Então não é em vão os esforços que fazemos para evoluir. Não é em vão dedicar-se a Deus primeiramente e depois utilizar de forma adequada a matéria. Todos nós temos condições, então, de alcançar este reino maravilhoso. Que nós possamos refletir sempre que nós somos muito importantes para Deus e que não há, em momento algum, prejuízo ou injustiça nesta obra. Tudo aquilo que nos ocorre tem um motivo justo. Se nosso entendimento ainda hoje nós não conseguimos alcançar isto, é necessário que façamos reflexões mediante ao Evangelho e aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, para concordarmos que somos senhores de nós mesmos e tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, agora teremos os passes.